Em 1977, um grupo de militares chilenos afirmaram terem vivido uma experiência paranormal. O caso do Cabo Valdez virou ícone da ufologia, pelo testemunho dos soldados que alegaram terem tido contato com o extraterrestre. Disseram que Armando Valdez foi sequestrado, embora não se lembrasse disso. E a história foi passada por gerações até hoje, quando seu protagonista resolveu contar a verdade. Entre as coisas que eles disseram terem visto, havia uma névoa em torno da patrulha seguida por uma nave espacial. Armando Valdez, que comandava o trabalho da patrulha, disse à época ter sido sequestrado pela tal nave e devolvido a 5 quilômetros da região de Putre. Com o tempo ele mudou a versão e o episódio caiu em descrédito. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No Pampa Los Cuma, a cerca de 4 quilômetros de Putre, não muito longe da fronteira com o Peru e a Bolívia, nasceu a história que tornou o Cabo Armando Valdez famoso mundialmente. Um reconhecimento que com o tempo se tornou incômodo e difícil para ele, que há anos ele tenta negar, descrevendo como uma piada e fazendo as pessoas acreditarem que era tudo mentira. Ocorreu na madrugada de uma segunda-feira, 25 de abril de 1977, e ficou conhecido como o caso do Cabo Valdez, o episódio mais importante da ufologia chilena e um dos mais reconhecidos no mundo pela presença de testemunhas. O Cabo Valdez, de 22 anos, não deveria estar ali naquela noite gelada, por volta das 4 da manhã. Não era ele quem se destinava a chefiar a guarda de 8 soldados que deviam cuidar dos mais de 300 cavalos que se encontravam nas cavalariças do destacamento em Machuco. Mas houve uma mudança de planos e foi a vez dele. Junto com Pedro Rosales, Ivan Robles, Germán Riquelme, Juan Reis, Júlio Rojas, Raul Salinas e Humberto Rojas, jovens entre 18 e 19 anos que cumpriam o serviço militar. Nesse dia, se dirigiu ao Muro de Pedra, localizado no setor dos Cuma, para atender seu turno de 24 horas. Como costuma acontecer naquela área, fazia frio e os soldados estavam reunidos em torno de uma fogueira. Eles conversavam sobre quanto tempo precisariam para se formar, cantaram canções românticas e fumaram cigarros. Qualquer coisa para não sucumbir ao sono ou à geada. 2 deles circulavam, quando um deles, o Pedro Rosales, voltou agitado e disse ao Valdez, o único militar de profissão do grupo, para sair, que lá fora havia uma luz estranha e estática que iluminava todo o local. Valdez foi ao local dos acontecimentos e viu uma coisa luminosa descendo e desaparecendo atrás das colinas, a cerca de 1.500 metros. Então, um segundo dispositivo apareceu, pousando a cerca de 500 metros de distância. Parece que o fogo chamou a atenção deles, então ele pediu aos seus homens que o apagassem. Depois disso, o fenômeno recuou alguns metros e lá permaneceu por 1 hora pelo menos. O cabo mandou que se identificassem, o que corresponde a qualquer militar. Depois separou dos soldados, e é aí que as coisas ficam estranhas. Os soldados dizem que Valdez desapareceu na frente deles, então voltou magicamente. O cabo diz que não se lembra. O filme foi apagado, disse Valdez ao jornalista Pablo Honorato do Canal 13 algumas semanas após o evento. E o que os outros soldados disseram, de mãos dadas e observando os acontecimentos perplexo, foi que perderam de vista o seu oficial por um período de 15 minutos, que com medo o procuraram em vão pelos arredores e que quando finalmente reapareceu, ele caiu do céu, falando incoerentemente em uma voz diferente da sua. Você não sabe quem somos ou de onde viemos, eles o ouviram dizer. Foram 2 eventos que chamaram fortemente a atenção dos presentes. Alegam que a barba do Valdez era muito mais abundante e que a data de seu relógio estava 5 dias antes, tempo que calcularam semelhante ao tamanho da sua barba.
A conclusão veio espontaneamente. Ele havia sido abduzido. Poucos dias depois que o jornal La Estrela de Arica publicou o evento exclusivamente em 17 de maio, pela primeira vez na história, o Exército emitiu um comunicado oficial reconhecendo os eventos relacionados a objetos voadores não identificados. Houve certas adaptações à história por parte da ditadura, sim. À medida que se aproximava ao centenário do fim da Guerra do Pacífico, acreditava-se possível um conflito bélico com Peru e Bolívia, ao qual a Argentina poderia até aderir. Por isso, preferiu-se mudar o nome do grupo de cabos. Eles eram chamados de patrulha militar e não de guarda, o que de fato eram. O motivo foi estratégico. Enquanto uma patrulha militar se mobiliza armada e com equipamentos de comunicação, uma guarda se movimenta desprovida desses elementos, informações que o inimigo não conseguiu acessar. Pelo mesmo motivo, houve alguns dias em que foi proibido comunicar os fatos. Na verdade, a identidade do grupo, com exceção de Valdez, foi mantida em segredo por anos. A notícia se tornou nacional e apareceu na capa do El Mercúrio, o que ajudou a reafirmar a veracidade do acontecimento. O caso também alcançou notoriedade internacional e, diante de tanto interesse que o caso começou a despertar, Valdez foi chamado a Santiago, onde realizou exames psiquiátricos no hospital militar. Concluiu-se que ele sofreu uma alucinação e que isso poderia trazer descrédito à instituição. Logo depois, ele foi transferido para o Sul. Somente em 1999, quando se aposentou do Exército, Armando Valdez retomou publicamente o episódio dos Kuma, frequentou o programa Pé a Pá da TVN, onde relatou a história com marcador e mapa do local. Sobre aqueles 15 minutos que seus homens o perderam, ele disse que foi um momento de sono e inatividade. Ele também comentou que sentiu uma risada, que a entidade que ele conheceu tinha uma inteligência não humana e que ele estava atualmente trabalhando em regressão hipnótica para obter mais detalhes sobre o que aconteceu. Alguns anos depois, deu início a uma série de entrevistas, algumas delas fora do país, nas quais mudou a versão e negou que tivesse desaparecido. Em fevereiro de 2013, após relatar isso no segundo encontro ufológico de Maipu, disse o seguinte: "Nunca fui sequestrado. Não há primeiro, segundo ou terceiro tipo de contato. Naquela época, eu queria ir ver onde tinha caído aquela luz, pegar um pedacinho do ouro e ficar milionário. Estávamos com os meus meninos agachados nas manjedouras, quando aí a luz do OVNI ficou tão forte que resolvi sair para o lado e fui urinar. Quando voltei à manjedoura, dei um salto da entrada para o interior de uma pedra, a qual os meninos interpretaram que eu havia caído de um navio intergaláctico e que minha barba estava mais comprida que de manhã", disse ele. No entanto, numa hipnose que foi feita em 1999, ele não contou que foi urinar, mas que se aproximou e entrou no aparelho, que viu 3 pessoas com capacetes brancos. Então, por que Armando Valdez mudou sua versão? Seria devido a um tema religioso? Ele é pastor evangélico há mais de 20 anos e esta situação gera alguns problemas para sua igreja. Após a participação do ex-militar no segundo encontro ufológico de Maipu, o caso mais famoso da ufologia caiu em descrédito absoluto. Muitas pessoas o consideraram fechado e falso. Apesar de sua confissão, alguns dos soldados que viveram a mesma experiência continuam mantendo que as visões eram reais.